Usban discovers vifs affair after spice car session message from her coworker, then finds her secret lingerie photos and a hidden second guy. Parte 1. Introdução. Achei que estávamos bem. Oi, Reddit. Nunca pensei que seria uma daquelas pessoas postando aqui, mas acho que a vida tem um jeito de te dar um soco no estômago quando você menos espera. Eu, 34M, sou casado com minha esposa, 32F, vamos chamá-la de Jenna, há 6 anos. Estamos juntos há 9. Nos conhecemos no final dos nossos 20 anos, e a conexão foi imediata, aquele tipo de amor avassalador, com fogos de artifício e pizza de madrugada. Ela era engraçada, esperta, ambiciosa. A gente brigava, como qualquer casal, mas eu realmente achava que estávamos bem. Compramos uma casa juntos há 2 anos. Tínhamos planos. Filhos, uma viagem para a Itália, aposentadoria antecipada. Sabe, o sonho. Mas há uns 4 meses, as coisas começaram a mudar. No início, foi sutil, ela ficou mais reservada com o celular. Começou a trabalhar até mais tarde com frequência. Sempre exausta, sempre estressada. Achei que era burnout. A empresa dela passou por uma reestruturação, e ela estava gerenciando uma equipe maior. Fazia sentido. Mas a distância entre nós? Só aumentava. Sentávamos no mesmo sofá e parecia que éramos estranhos. A intimidade virou algo raro e, quando acontecia, parecia mecânico. Ela parou de perguntar sobre o meu dia, parou de rir das minhas piadas bobas. Eu ficava me dizendo que era uma fase difícil. Que a gente ia superar. Eu não sabia na época, mas a mulher por quem me apaixonei já estava com um pé fora da porta, emocionalmente, pelo menos. Parte 2. Descoberta, a notificação errada na hora errada. Então foi assim que o pano caiu, e, sinceramente, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, provavelmente ainda estaria no escuro. Era uma sexta-feira à noite. A Jenna tinha saído para beber com os colegas de trabalho, o que tinha virado algo frequente ultimamente. Eu ainda não estava desconfiado, só irritado porque tínhamos combinado de jantar juntos. Pedi comida e me acomodei para ver um filme. Por volta das 23 horas, ela chegou em casa, alegre e falante demais, não daquele jeito divertido e sedutor, mas como se estivesse se esforçando demais. Largou a bolsa na mesa e foi ao banheiro, e o celular dela acendeu no balcão. Juro que não estava fuçando, só olhei de relance quando ele vibrou. A notificação dizia: adorei essa noite, gata. Mal posso esperar para repetir, especialmente aquela parte no carro cara piscando. Fiquei olhando para aquilo como se estivesse escrito em uma língua que eu não entendia. Meu estômago revirou. Meus ouvidos começaram a zumbir. Só fiquei ali, paralisado, lendo e relendo. Era de um cara, nome que eu não reconhecia. Sem emojis ou coraçõezinhos no contato, só um simples Ryan. Ela voltou para a sala como se nada tivesse acontecido, sorrindo, perguntando se eu tinha guardado batata frita para ela. Eu não consegui nem falar. Entreguei o celular. Só apontei. E a expressão no rosto dela? Aquele milésimo de segundo de pânico antes de tentar disfarçar com uma risada? Foi ali que eu soube. Eu soube. Parte 3. Confronto, ela realmente tentou me manipular. Então eu entrego o celular para ela, sem dizer uma palavra, e ela olha para a tela, e imediatamente tenta rir da situação. Ah, meu Deus, isso? Isso é só uma piada idiota. O Ryan é gay, amor. Ele sempre manda mensagens assim, meio flertando. Ele tava bêbado, esquece isso. Eu só fiquei olhando para ela. Meu coração parecia que ia explodir no peito. E não me orgulho disso, mas minha voz falhou quando eu disse: Jenna, não mente pra mim. Ela hesitou, por um segundo só, e aí, pronto, virou o jogo. De repente, eu era o louco. Uau, você tá mesmo me acusando de alguma coisa agora? Depois da semana que eu tive? Isso é tão ofensivo. Eu tenho direito de ter amigos, sabia? Falei direto: se ele é gay, me mostra as mensagens. Todas. Quero ler tudo. Ela revirou os olhos, disse que eu estava sendo ridículo e, olha isso, apagou a conversa bem na minha frente. Foi aí que eu perdi o chão. Não gritei, não quebrei nada. Só quebrei por dentro. Me levantei, fui até a cozinha e tive que me apoiar no balcão porque minhas pernas estavam tremendo. Ela veio atrás de mim, de repente se fazendo de vítima. Você não confia em mim.
Isso diz mais sobre você do que sobre mim. A essa altura, eu já estava anestesiado. Disse para ela, eu não confio em você porque você tá mentindo. E se não tá mentindo, prova. E a resposta dela? Pegou as chaves e disse que precisava de espaço porque eu estava sendo abusivo emocionalmente. É. Ela me traiu, e eu que era o abusivo emocional. Parte 4. As consequências. Fui atrás da verdade, e foi pior. Muito pior. Ela saiu naquela noite. Bateu a porta, sem explicação, sem pedido de desculpas, simplesmente foi embora. Eu fiquei ali por horas, só olhando para a porta da frente, como se ela fosse voltar a qualquer momento e dizer que era tudo uma piada. Mas não voltou. Lá pelas 2 da manhã, finalmente peguei o notebook dela. Ela quase não usava, mas estava logado, e a curiosidade, ou o desespero, falou mais alto. Primeiro destino? O e-mail. Bum! E-mails de confirmação de reservas de hotel. 2 viagens nos últimos 2 meses, ambas as vezes em que ela estava em conferências de trabalho. Uma delas foi em um resort com spa. Spa. Resort. Com os colegas de trabalho. Depois achei um Google Docs que ela aparentemente esqueceu de sair, um documento compartilhado entre ela e esse tal de Ryan. Era uma lista contínua de ideias de viagem e restaurantes para experimentar da próxima vez. Um dos títulos era, literalmente, coisas para fazer sem encontrar pessoas que a gente conhece. Sem brincadeira. Encontrei fotos também. Escondidas em uma pasta com um nome ridiculamente genérico no Google Drive. Ela e ele. De mãos dadas num parque. Se beijando dentro de um carro. Uma dela de lingerie, com a legenda, pra você, quando não aguentar esperar. Meu estômago foi parar no chão. Eu não só fui traído, eu fui substituído. Emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos. E ela agia como se fosse qualquer coisa. Uma fase. Um hobby. Algo que ela faz. Fechei o notebook e fiquei em silêncio, encarando nada, cercado por uma casa cheia de memórias que, de repente, pareciam todas falsas. Parte 5. Segundo confronto, dessa vez eu tinha provas. Ela voltou para casa na manhã seguinte, por volta das 9. Sem ligar, sem mandar mensagem, simplesmente entrou como se não tivesse acabado com o nosso casamento 12 horas antes. Com a mesma roupa. Sem um pingo de vergonha no rosto. Só aquele olhar entediado e irritado, como se eu fosse o incômodo. Eu estava esperando. O notebook dela estava aberto na mesa, ainda com os e-mails de confirmação do hotel na tela. Não disse uma palavra. Só apontei de novo. Ela congelou. Aquele brilho de pânico? Apareceu de novo, mas dessa vez, ela não tentou mentir. Apenas suspirou. Revirou os olhos. Ok. Tá bom. Quer a verdade? Sim, eu tô saindo com outra pessoa. Feliz agora. Assim mesmo. Como se não fosse nada. Como se estivesse admitindo que comprou o cereal errado ou esqueceu de pagar uma conta. Eu perguntei por quê. Foi tudo que consegui dizer. Só um porquê. Ela riu. Não uma risada de verdade, mas um risinho debochado, condescendente. Porque eu tô entediada, ok? Você não me desafia mais. Tudo com você é tão previsível. Trabalho, jantar, TV, cama. Parece que eu tô vivendo no modo repetição. Disse que não planejou que isso acontecesse, mas que, quando aconteceu, foi empolgante e fez ela se sentir viva. E aí veio a cereja do bolo. Para ser sincera, se você não fosse tão obcecado com confiança e limites, talvez a gente não estivesse nessa situação. Sem pedido de desculpas. Sem arrependimento. Sem lágrimas. Só culpa. Toda jogada de volta para mim, como se eu fosse o responsável por tudo isso por não ter deixado a vida mais emocionante. Foi aí que alguma coisa dentro de mim quebrou, não num acesso de raiva, mas naquela clareza assustadora em que você para de implorar por amor e começa a entender que merece muito mais. Parte 6. Retomando o controle, parei de falar e comecei a planejar. Lá estava eu, de frente para a mulher com quem achei que envelheceria, ouvindo ela basicamente dizer que eu era entediante, e que por isso achava justificável transar com um palhaço chamado Ryan. E alguma coisa em mim simplesmente virou a chave. Eu não chorei. Não gritei. Não implorei.
Só fiquei ali, deixei ela terminar aquelas desculpas esfarrapadas, e disse: beleza. Acabou. Ela piscou como se não estivesse entendendo o idioma. Como se eu estivesse exagerando agora. O quê? Você vai simplesmente desistir? Desistir? Não. Eu estava cansado de ser enganado. Cansado de me sentir louco por fazer perguntas básicas. Cansado de dormir ao lado de alguém que não me respeitava, mas ainda esperava que eu cortasse a grama, tirasse o lixo e pagasse metade da hipoteca enquanto ela vivia aventuras sexuais com um cara que manda emoji piscando. Falei para ela que queria o divórcio. Essa palavra, divórcio, finalmente apagou o sorrisinho de superioridade do rosto dela. Você vai jogar tudo fora por causa de um erro? Ah não, querida. Isso não foi um erro. Foi uma apresentação inteira no PowerPoint com mentiras, quartos de hotel, mensagens secretas e fotos de lingerie. Ela foi pro quarto batendo porta, começou a chorar alto bastante para a vizinhança inteira ouvir. Eu não fui atrás. Sentei, abri meu próprio notebook e comecei a procurar advogados de divórcio. Liguei pro meu irmão e contei tudo. Ele se ofereceu para vir, e eu disse que sim. Quando ele chegou, eu desabei pela primeira vez. Choro feio, descontrolado. Ele não falou muito, só abriu uma cerveja, sentou comigo e me deixou despencar. Naquela noite, me mudei pro quarto de hóspedes. Dormi com a porta trancada. E o silêncio daquele quarto? Foi a coisa mais alta e pesada que já senti na vida. Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que senti que tinha meu espaço de volta. Que não estava mais dividindo o ar com uma mentirosa. Parte 7. A recuada. De repente, ela queria consertar as coisas. Depois que eu soltei a palavra com D, divórcio, a Jenna passou de arrogante e indiferente para modo pânico em questão de segundos. Na manhã seguinte, ela fez café, para nós dois, coisa que não fazia há meses. Entrou no quarto de hóspedes com aquela voz falsa e suave, dizendo: será que a gente pode conversar, por favor? Eu disse: conversar sobre o quê? Você fez suas escolhas. Mas ela insistia. Disse que estava confusa, que nunca quis me machucar, que estava disposta a fazer terapia. Falou que a gente tinha história demais para jogar fora. História demais? Você não reserva hotel por engano. Você não beija alguém num carro por acidente. Você não mantém um Google Doc secreto com ideias de encontros com o cara com quem está traindo por distração. Perguntei se ela já tinha terminado com o Ryan. Ela hesitou. Hesitou. Bom, ainda não, mas vou. Só preciso de um tempo. Tempo? Ela queria salvar o casamento, mas continuar mandando mensagem pro amante até sentir que está pronta para parar? De jeito nenhum. Disse para ela que terapia estava fora de cogitação até ela cortar completamente o contato com ele. Deletar tudo. Bloquear. Encerrar de vez. Ela ficou na defensiva. Disse que eu estava sendo controlador, que não podia ditar com quem ela fala e que eu precisava confiar no processo. No processo? Moça, isso aqui não é reforma de cozinha. Você destruiu a confiança com um lança-chamas. Foi nesse momento que caiu a ficha, ela não queria consertar o casamento. Ela queria manter a rede de segurança enquanto decidia se o outro cara valia o salto. Eu era o plano B. A reserva. O sofá emocional onde ela podia se jogar quando cansasse. E eu não ia ser esse cara. Então repeti: acabou. Vou entrar em contato com um advogado. Por favor, respeita isso. Dessa vez ela não chorou. Só ficou com raiva. Como se eu tivesse arruinado o plano dela. Parte 8. O quadro completo, a teia de mentiras dela começou a desmoronar. Depois de encerrar a conversa com ela, de novo, finalmente comecei a cavar para descobrir toda a verdade. Não só por vingança, eu precisava de clareza. De encerramento. Algo sólido para me apoiar enquanto todo o resto parecia desmoronar. Conferi nosso calendário compartilhado. A Jenna tinha marcado certos fins de semana como viagens de trabalho, e eu cruzei essas datas com as reservas de hotel que encontrei. Todas batiam. Todas. Verifiquei os extratos do cartão de crédito. Dezenas de corridas de Uber terminando em bairros que eu nunca ouvi falar. 2 compras numa joalheria boutique, e adivinha? Nunca ganhei nenhuma pulseira. Imagino quem ganhou. Aí veio o rastro nas redes sociais. Ela tinha sido esperto bastante para não postar nada comprometedor.
Mas ele não. O Ryan tinha uma conta privada, mas o Venmo dele era público. Achei vários pagamentos com legendas como: jantar taça de vinho coração vermelho. Hotel dividido cara jogando um beijo. Energia de esposinha LOL. Energia de esposinha. Eu sou o marido de verdade, e um cara aleatório tá chamando ela de esposinha enquanto racha conta de hotel com ela. Isso parece roteiro de novela barata, mas é a minha vida. Print de tudo. Cada recibo, cada mensagem, cada emoji nojento. Fiz uma pasta chamada Provas, Gena, e salvei em 2 drives na nuvem e num pendrive, porque a essa altura, eu não confiava nela nem para escolher um papel higiênico, quanto mais para não tentar manipular no tribunal. E no meio de tudo isso, a parte mais doentia? Foi perceber como foi fácil para ela. Mentir, esconder, sorrir como se nada estivesse acontecendo. Isso me fez questionar tudo, as viagens, os jantares de aniversário, até as noites em que sentávamos no sofá rindo de filme idiota. Será que ela estava mandando mensagem para ele nessas horas também? Já não parecia que eu estava olhando para a mulher com quem casei. Parecia que eu estava morando com uma estranha que só usava o rosto da minha esposa. Parte 9. O colapso. Ela surtou quando percebeu que eu não estava blefando. Alguns dias depois de reunir todas as provas, me encontrei com um advogado de divórcio. Contei tudo, mostrei os prints, os e-mails, as mensagens. O cara olhou para mim e disse, sem piscar: esse é um dos casos mais claros que já vi em muito tempo. Começamos o processo na hora. Voltei para casa naquela noite e a Gena estava sentada no sofá como se nada tivesse acontecido, de moletom, mexendo no celular, com um reality show qualquer passando na TV. Um nível de negação que beira o surreal. Falei para ela: os papéis estão a caminho. Você vai ser notificada em breve. No início, ela fingiu confusão, como se tivesse esquecido tudo o que rolou. Depois tentou barganhar. Será que a gente pode só conversar antes de envolver advogado? Você tá agindo como se eu tivesse matado alguém. Respondi: você não matou alguém. Você matou a confiança. Repetidamente. E nem piscou. Aí foi como se alguém tivesse apertado um botão, colapso emocional. Chorando, gritando, soluçando, o discurso clássico do eu errei, me desculpa, não significou nada. Até soltou a pérola. Ele não significa nada pra mim. Eu só estava perdida. Ah é? Perdida? É assim que você chama semanas de planos em hotéis e selfies de lingerie? Não falei isso em voz alta, mas pensei com tanta força que acho que ela sentiu. E aí ela desandou de vez. Começou a me culpar por tudo, disse que eu era frio, emocionalmente indisponível e a minha favorita. Eu não teria procurado outro se você me fizesse sentir desejada. Gaslighting. No volume máximo. Disse para ela, com toda a calma do mundo. Você não só procurou. Você se jogou. E nem olhou para trás. Foi aí que ela quebrou alguma coisa. Uma caneca, acho, sinceramente, não me importei. Saí no meio do grito, fui direto para a casa do meu irmão e dormi lá. Foi nesse momento que entendi, eu nunca ia ter encerramento com ela, só caos. Parte 10. Quando Ryan apareceu, acontece que ele também não sabia da história toda. Essa parte eu realmente não esperava. Cerca de uma semana depois do colapso emocional da Gena, fui até a casa para pegar algumas coisas. Estava morando com meu irmão em tempo integral, mas ainda tinha roupas e documentos lá. A Gena, aparentemente, estava com as amigas, claro, né? Então achei que seria uma boa oportunidade para entrar e sair rápido. Chego na garagem e tem um cara simplesmente parado ali. Encostado num Honda preto, braços cruzados, com cara de nervoso. No começo, nem reconheci, até ele abrir a boca. Ei, você é o marido dela? Sim. Era o Ryan. Fiquei parado. Não sabia se queria dar um soco nele ou oferecer uma cerveja. Pessoalmente, ele parecia mais novo, uns 20 e poucos anos, talvez fim dos 20, aquele tipo de cara que se acha charmoso porque usa camisa slim fit óleo na barba. Assenti com a cabeça. Não falei nada. E aí ele soltou algo que, sinceramente, me pegou de surpresa. Cara, eu não sabia que ela ainda era casada. Ela me disse que vocês estavam separados. Travei o maxilar. Falei. Você achou que a gente estava separado enquanto ela se escondia em hotéis com você e morava na mesma casa que eu?
Ele ficou visivelmente desconfortável. Disse que ela sempre tinha uma desculpa. Que ela alegava que eu tinha me desligado emocionalmente há anos, que eu recusava fazer terapia e que mal reconhecia a presença dela. O cara parecia que tinha acabado de levar um soco no estômago. Fui direto. Contei tudo o que descobri, as datas que batiam, as mentiras, os Google Docs, as fotos, tudo. Ele ficou pálido. Jesus Cristo! Eu não sabia que era o outro cara. Me sinto um idiota do C asterisco 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 asterisco. Acreditei nele. Ele foi burro, sim, mas não parecia mal intencionado. Tinha sido alimentado com as mesmas mentiras que eu, só que sob uma ótica diferente. Antes de ir embora, ele pediu desculpas. Disse que ia cortar qualquer contato com ela e que lamentava por tudo. Eu disse que não era a mim que ele devia desculpas, mas que agradecia a honestidade. Engraçado como o cara com quem ela me traiu me mostrou mais respeito do que ela jamais demonstrou. Parte 11. Uma aliada inesperada, a melhor amiga dela soltou a bomba. Alguns dias depois do encontro com o Ryan, recebi uma mensagem no Instagram. Era da Emily, a melhor amiga da Jenna. A mesma Emily que ficou ao lado dela no nosso casamento, que sempre me olhava como se eu fosse a aposta mais segura do mundo. A DM dizia apenas: Oi. A gente pode conversar? Eu provavelmente deveria ter falado antes. Eu não fazia ideia do que esperar. Talvez ela quisesse defender a Jenna, me culpar, mandar aquele papo de ninguém é perfeito. Nos encontramos numa cafeteria no dia seguinte. A Emily parecia exausta, sem maquiagem, olheiras profundas, com o olhar de quem não dorme direito há semanas. E assim que sentou, foi direto ao ponto. Só quero dizer que sinto muito. Eu sabia. Sabia há meses. E não disse nada porque ela jurou que ia parar. Aparentemente, a Jenna tinha se confessado numa daquelas noites com vinho e drama, meses atrás. Contou sobre o Ryan, mas falou como se fosse um erro único. Um deslize. Emily disse para ela contar a verdade. Jenna não contou. Depois jurou que tinha terminado. Obviamente, era mentira também. Ela fazia parecer que você não ligava. Que vocês eram só colegas de quarto que não se tocavam, não conversavam mais. Ela se pintava como a vítima. Emily disse que, com o tempo, vendo a gente juntos, como eu olhava para Jenna, e como a Jenna me ignorava, começou a perceber que nada batia. Mas ficou calada. Por lealdade. A velha desculpa. Até que não conseguiu mais engolir. E ela não trouxe só a confissão. Ela trouxe mais do que eu estava preparado para ouvir, um segundo cara. Sim. Segundo. Cara. Um rolo aleatório que a Jenna teve num congresso, cerca de 1 ano atrás. Só uma transa, ela disse. Nunca me contou. Nunca teve intenção de contar. Nesse ponto, eu já estava anestesiado. Tipo, eu já estava decidido a sair dessa, mas isso? Isso foi o momento em que percebi que não fui apenas traído. Eu estava sendo ativamente substituído, repetidas vezes, por alguém que me abraçava enquanto me esfaqueava por baixo da mesa. Antes de ir embora, a Emily disse: Você não merecia isso. De verdade. Eu queria ter falado antes. Respondi que tudo bem. Não estava, mas agradeci mesmo assim. Porque pelo menos uma pessoa teve a decência de me encarar com a verdade. Parte 12. Notificação. Ela não reagiu como uma adulta. Depois de tudo, as mentiras, o gaslighting, o Ryan, a Emily, pelo amor de Deus, eu tinha encerrado o jogo de casinha. Meu advogado preparou a papelada, e combinamos de entregar para ela em casa, onde, em teoria, ela não faria um escândalo público. A piada foi por nossa conta. Ela foi notificada numa quinta-feira à tarde. Eu não estava em casa na hora, estava no trabalho, mas, segundo minha vizinha, abençoada seja por ter me avisado, a Jenna surtou. Gritos, portas batendo, andando de um lado pro outro no jardim falando no telefone com sei lá quem. Em um ponto, ela gritava: Ele tá jogando nossa vida fora. Projeção, talvez? Voltei para casa mais tarde naquela noite e encontrei a casa, em frangalhos. Nível birra de criança. Almofadas jogadas, gavetas abertas, o espelho do quarto trincado, não sei se foi ela ou pura coincidência poética. E lá estava ela, sentada à mesa da cozinha, olhos vermelhos, rímel borrado, segurando uma taça de vinho como se o cristal tivesse alguma culpa. Você me pegou de surpresa, ela disse,
Como se não tivesse dirigido um trem desgovernado através do nosso casamento. Respondi com calma. Eu te avisei que isso ia acontecer. Você só não acreditou que eu realmente faria. Ela ficou em silêncio. E aí veio a chantagem emocional. Você vai mesmo deixar alguns erros destruírem tudo? Nem vai tentar lutar por nós. Ah, mas eu lutei. Lutei por meses enquanto você gemia em camas de hotel com desconhecidos. Lutei quando te dei o benefício da dúvida, quando pedi sinceridade e recebi manipulação no lugar. Lutei quando chorei sozinho no quarto de hóspedes enquanto você mandava mensagem pro Ryan sobre qual vinho combina melhor com traição. Mas não falei nada disso. Só disse. Eu não quero uma parceira que me vê como plano B. Ela não respondeu. Só se levantou, foi pro quarto e bateu a porta como se estivesse encerrando o episódio final de uma novela adolescente. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em meses, eu não me senti triste. Eu me senti livre. Parte 13. Reconstrução. O silêncio era difícil, mas era meu. Depois que ela foi notificada e a tempestade passou, a Jenna se mudou 2 semanas depois. Encaixotou as coisas dela como quem está saindo de um Airbnb que destruiu. Sem pedido de desculpas. Sem adeus. Só um silêncio gelado, como se eu fosse o culpado por ter colocado fogo em tudo. Quando ela saiu, a casa ficou esquisita. Não exatamente em paz ainda, só, oca. Aquele tipo de silêncio em que você ouve cada rangido do chão e o próprio coração parece alto demais. Ficava esperando ela aparecer na porta do banheiro ou gritar da cozinha que tinha acabado o leite de aveia. Mas não. Era só eu. E o eco do que um dia foi a nós. Os primeiros dias foram difíceis. A cama parecia enorme demais. Eu abria o armário e esquecia que metade dele agora estava vazio. Às vezes pegava o celular para mandar alguma besteira, um meme, uma coisa engraçada que vi na rua, e aí lembrava. Ah, é. Ela provavelmente tá ocupada mandando selfie para outro cara agora. Mas aí, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Passei a dormir melhor. Voltei a comer de verdade, em vez de viver de snacks e comida de micro-ondas. Coloquei música para limpar a casa, minha música, não aquele indie pop deprê que ela sempre colocava. Voltei para a academia. Reencontrei amigos que não via há meses. Até voltei a desenhar, algo que não encostava desde a faculdade. Teve uma noite, umas 3 semanas depois que ela se foi, em que eu estava sentado na varanda com uma bebida na mão, vendo o pôr do sol. Sem barulho, sem celular. Só silêncio. E foi ali que percebi uma coisa. O silêncio era uma merda. Mas pelo menos era honesto. Sem mentiras. Sem dúvidas. Sem papo furado de tô só trabalhando até mais tarde. Só eu. Me curando. Aos poucos. Parte 14. A tentativa de volta. Ela achou que eu estaria esperando. Cerca de um mês depois que ela se mudou, quando a poeira já tinha baixado, quando eu já estava voltando a respirar como um ser humano funcional, recebi uma mensagem dela. No começo, foi só um. Oi. Não respondi. Alguns dias depois? Sinto falta de conversar com você. Ainda assim, nada. Então veio o clássico. A gente pode se encontrar? Só conversar. Sem pressão. Quase ri alto. A mulher que destruiu nosso casamento, mentiu na minha cara, me manipulou emocionalmente e ainda tentou me fazer sentir culpado por sair, queria conversar? Não, obrigado. Ela tentou mais algumas vezes. Disse que estava fazendo terapia agora. Que finalmente entendeu o que perdeu. Que o Ryan não era nada do que ela imaginava. Ah vá, que surpresa. E a cereja do bolo? Você é o único que realmente me conheceu. Essa frase bateu diferente, não porque eu sentia falta dela, mas porque percebi o nível da ilusão em que ela vivia. Ela achava que eu estaria aqui, esperando. Como se eu não tivesse mais nada na vida. Como se ela fosse uma rainha voltando ao trono, e eu devesse agradecer só por ela lembrar que eu existo. Mas aqui está a verdade, eu não era mais aquele cara. Eu não queria a atenção dela. Não queria as desculpas. Não me importava com o que o Ryan foi ou deixou de ser. Agora eu tinha paz. E foi conquistada com muito custo. Então enviei uma última mensagem. Não te odeio. Mas não confio em você. E não vou voltar a ser a versão de mim que implorava por migalhas.
Espero que você encontre o que estiver procurando, mas não está mais aqui. Ela não respondeu. Nunca mais mandou nada. E sinceramente? Ainda bem. Parte 15. Reflexão e conselho. Perdi ela, mas me encontrei. Já se passaram alguns meses. O divórcio foi finalizado. Papéis assinados. Meu nome fora da hipoteca. Nada mais de Spotify compartilhado, nem escova de dente ao lado da minha. Ela virou um fantasma, que me assombrou por um tempo, sim, mas não assombra mais. Olhando para trás, percebo que eu não estava só de luto por ela. Eu estava de luto pela vida que achei que a gente tinha. Pela versão do nosso casamento que eu segurava com força, como se ainda fosse real, quando já tinha sido esvaziada e maquiada com sorrisos e eu te amo falsos. Não vou mentir. Ainda tem momentos em que penso nela. Não com amor. Só curiosidade. Tipo, quem ela era de verdade? Ela sempre foi assim? Ou alguma coisa quebrou dentro dela e, de repente, eu deixei de ser suficiente? Mas, sinceramente, esses pensamentos somem cada vez mais rápido. Porque todo dia eu acordo num espaço que é meu. Todo dia tomo decisões sem pisar em ovos. Todo dia sinto que estou vivendo para frente, em vez de ficar agarrado a algo que já morreu faz tempo. Se você está lendo isso porque está passando por algo parecido, talvez esteja desconfiando, talvez já saiba, talvez só sinta no fundo do peito e não consiga provar, aqui vai meu conselho. Não ignore a distância. Não se autoengane. Se algo parece errado, provavelmente está. Você não é louco. Não é paranoico. Não é emocional demais. E se você pegar uma mentira? Acredite na primeira traição. Não espere por 5 versões diferentes da verdade até que a pessoa finalmente admita o que seu coração já sabia. E, acima de tudo, não se perca tentando segurar alguém que nunca seguraria você. Você consegue sair disso. Eu consegui. E, de algum jeito, do outro lado desse caos todo, encontrei algo que nem sabia que tinha perdido: respeito próprio. Obrigado por ler. Cuide bem de você. Um cara que finalmente acordou.